Vamos usar o seu bônus para o cruzeiro da família. Foi assim que meu pai anunciou meu bônus de fim de ano de $45.000. Eu disse: como vocês souberam disso? Minha mãe riu. A gente leu sua correspondência. Eu sorri, liguei para o RH. Por favor, enviem todos os documentos para o meu novo endereço. Quando eles não conseguiram reservar o cruzeiro e perceberam que eu tinha me mudado. Meu pai tilintou o copo como se estivesse fazendo um brinde. Não estávamos em um casamento. Estávamos na mesa de jantar dos meus pais, numa quinta-feira qualquer, comendo frango que tinha ficado tempo demais no forno, a TV no mudo porque minha mãe não conseguia pensar com barulho. Minha irmã Jenna estava sentada à minha frente com o marido, Kyle. Eles sorriam como quem já conhece a piada. Meu pai olhou para mim e disse: boas notícias. Vamos usar o seu bônus para o cruzeiro da família. Ele falou do mesmo jeito que se dizem vamos usar o cupom do Costco, como se fosse uma decisão doméstica, como se meu dinheiro morasse na despensa, ao lado do sal pisquei uma vez, depois outra, mais devagar. Meu o quê? Eu disse. Minha mãe riu, leve e animada. Seu bônus de fim de ano. O do seu trabalho. Eu sou treinador de boxe, eu disse. Porque meu cérebro precisava se agarrar a algo factual. Eu não recebo bônus corporativo. Jenna bufou. Não o da academia. A sua outra coisa. Minha outra coisa era um contrato que eu tinha assinado com um programa esportivo regional. Incentivos por desempenho, bônus de retenção. Nada glamouroso, mas pagava como se fosse. Tá, eu disse, mantendo a voz neutra. Como vocês ficaram sabendo disso? O sorriso do meu pai não se mexeu. Porque vai chegar pelo correio. Minha mãe deu de ombros, como se estivesse confessando que comprou a marca errada de macarrão. A gente leu sua correspondência, querido. E foi isso. Nenhum pingo de vergonha. Nenhum foi sem querer. Nenhum achamos que era nosso. Só uma confissão casual, como se tivessem regado minhas plantas. Indo direto ao ponto, disse minha mãe. A gente já falou com uma agente de viagens. É um cruzeiro em família. Caribe, 8 noites. Cabines com varanda. Meu pai assentiu. Os depósitos vencem amanhã. 8.000? Jenna acrescentou, mas relaxa, você não vai pagar tudo sozinho. A gente cobre as excursões e a mamãe faz o seguro viagem. Eu encarei meu prato. Minhas mãos estavam estendidas sobre as coxas, debaixo da mesa. Eu sentia o pulso nas pontas dos dedos. O que me incomodava não era o cruzeiro. Era a certeza. Como se minha vida fosse uma máquina de venda automática e eles já tivessem colocado as moedas. Eu levantei o olhar e sorri. Não um sorriso grande, só o suficiente para deixar o momento estranho. Legal, eu disse. Então vocês não vão precisar que eu faça nada, já que já planejaram tudo. As sobrancelhas do meu pai se ergueram. Simon, eu levantei um dedo. Só um segundo. Me levantei, fui até o corredor e liguei para o número do RH que eu tinha salvo havia meses e nunca tinha usado. Quando a atendente do RH atendeu, eu falei com a mesma calma de quem está remarcando uma consulta no dentista. Oi, aqui é o Simon Carter. Preciso que todos os documentos de folha de pagamento e benefícios sejam enviados para o meu novo endereço. Com efeito imediato. E também preciso atualizar o depósito em conta. Atrás de mim, ouvi a cadeira da Jenna arrastar. A voz da minha mãe veio flutuando pelo corredor, ainda rindo, como se eu estivesse fazendo algo bobo. Meu Deus, ele está sendo dramático. Eu passei o meu novo endereço para a atendente do RH, porque eu já tinha um. E foi ali que decidi parar de ser a rede de segurança deles. Meu nome é Simon. Tenho 38 anos. Sou treinador de boxe. Não a versão glamourosa de filme, mas a versão real. Abro a academia às 5h30 da manhã, 3 dias por semana. Enfaixo mãos. Observo o jogo de pernas. Grita queixo baixo tantas vezes que isso vira um traço da minha personalidade. Também dou aulas particulares para pessoas que querem se sentir fortes de novo depois que a vida deu um soco nelas. Eu não sou rico. Mas também não sou irresponsável.
No meu mundo, eu sou o cara das planilhas. Não jogo. Não me mimo de formas que não posso pagar. Acompanho meus gastos. Pago meus impostos. Tenho um fundo de emergência que faz meus amigos me chamarem de chato. A única razão pela qual alguém na minha família acha que eu sou rico é porque eu sou o que não entra em pânico. Quando a geladeira quebra, eu substituo. Quando um pneu estoura, eu resolvo. Quando alguém só precisa de ajuda por 2 meses, sou eu quem diz, tá, me mostra os números. Isso começou cedo. Meus pais não eram monstros. Não gritavam, não quebravam coisas, não me expulsaram de casa. Eles só ficaram confortáveis em me deixar ser o responsável. Meu pai, Frank, tem 64 anos. Trabalhou por anos como supervisor de armazém. É o tipo de cara que sabe o preço de tudo em 1998 e fica ofendido porque o mundo mudou. Minha mãe, Linda, tem 61. Ela é calorosa em público e estratégica em particular. Consegue transformar uma frase em um favor sem elevar a voz. Minha irmã Jenna tem 34. Sempre foi a que precisava de mais atenção, mais flexibilidade, mais perdão. Na versão deles da história, a Jenna é o espírito livre e eu sou o estável. Na minha, a Jenna aprendeu cedo que dizer estou sobrecarregada é um feitiço mágico que faz os outros pagarem a conta. Saí de casa aos 19 anos. Morei em apartamentos horríveis. Comi macarrão como se fosse um grupo alimentar. Treinei, dei aulas e aceitei qualquer trabalho que aparecesse, recepção de academia, programa juvenil, segurança em eventos. Quando eu tinha 26 anos, fui contratado por uma organização esportiva regional para ajudar a montar um programa de boxe para adolescentes. Eu não era executivo, mas tinha um contrato. Ele vinha com incentivos se atingíssemos metas de participação e de permanência. Foi desse contrato que veio o bônus de $45.000. Não foi um bônus surpresa. Estava escrito no acordo. A única razão pela qual meus pais souberam disso é que, por muito tempo, eu mantive meu endereço de correspondência como o deles. Eu dizia a mim mesmo que era por praticidade. A casa deles era estável. Meu apartamento mudava. Correspondência se perdia. Era mais fácil mandar documentos oficiais para lá. E, por anos, minha mãe enquadrou isso como se estivesse me fazendo um favor. Eu guardo direitinho, ela dizia. Deixo em cima do balcão. Eu nunca imaginei que ela fosse abrir, porque quem faz isso? Eu deveria ter sabido melhor. Havia sinais, pequenos. Do tipo que você ignora porque nomeá-los em voz alta mudaria a forma como você vê sua família. Como minha mãe mencionar casualmente detalhes que não deveria saber. E esse novo plano de saúde? Ela perguntou uma vez. Eu parei. Eu não te disse que tinha mudado de plano. Ela sorriu. Ah, você comentou. Eu não comentei. Ou meu pai perguntando, então você está ganhando mais agora, né, depois que eu negociei um valor maior por hora nos treinos particulares. Como você sabe disso? Eu perguntei. Ele deu de ombros. Você está indo bem. Dá para perceber. Eles não percebiam. Eles chutavam, mas também conferiam. E eu continuei racionalizando, porque é difícil admitir que a sua própria mãe enxerga a sua vida como uma pasta de arquivos. A primeira vez que percebi o padrão com clareza foi por causa de algo idiota. Um celular novo. A Jenna me ligou numa terça-feira à tarde, chorando como se tivesse ficado sem ar. Meu celular está morrendo, ela disse. A tela está quebrada. Não segura a carga, e o Kyle precisa do dele pro trabalho. As crianças precisam conseguir falar comigo. Eu estava dando aula. Eu disse, o que você precisa? Eu só preciso colocar no seu cartão, ela falou rápido. Só pro parcelamento. Eu te pago depois, tipo $89 por mês. Eu disse não. Não alto, não dramático. Só, eu não posso fazer isso. 2 horas depois, meu pai ligou. O que é isso que eu estou ouvindo sobre você se recusar a ajudar sua irmã? Ele perguntou. Aquela frase fez alguma coisa em mim. Por que não foi a ela está bem? Foi a você se recusou.
como se meu papel já estivesse definido e eu tivesse saído do roteiro. Eu não me recusei a ajudar, eu disse. Eu me recusei a colocar um celular no meu crédito. Meu pai suspirou, como se eu fosse o irracional. Você sempre complica as coisas. Essa era a frase que eles usavam quando eu pedia limites. Complicar. Quando eu pedia clareza, eu era frio. Quando eu pedia papelada, eu era desconfiado. Quando eu pedia devolução, eu estava fazendo conta. Mas quando eles precisavam de algo, era sempre urgente, emocional e, de alguma forma, ligado à família. Depois isso escalou para coisas maiores. Um empréstimo temporário de $3.200 porque o carro da Gena precisava de conserto. Um pagamento de $1.450 porque o proprietário errou o débito automático. Uma compra de supermercado de $600 porque as crianças estão crescendo e tudo está caro. Sempre com uma promessa. No mês que vem melhora. Nunca melhorava. E, como eu sou o cara das planilhas, eu via os números. Eu sabia que a hipoteca dos meus pais estava quitada. Eu sabia que meu pai tinha uma pensão. Eu sabia que minha mãe tinha economias das quais ela se gabava para as amigas. Mas, de algum jeito, quando a Gena precisava de algo, era sempre comigo. Eles não pediam para ela fazer orçamento. Não pediam para ela vender nada. Pediam para eu cobrir o buraco. Meus alunos da academia brincavam, Simon, você é tipo um terapeuta de luvas. Eu ria, mas a verdade é que eu fazia trabalho emocional o dia inteiro e depois voltava para casa para mais do mesmo. O que me desgastou não foi uma grande traição. Foi o pingar constante do sentimento de direito. Como naquela vez em que minha mãe deu um jantar de família e me apresentou aos amigos como nosso filho que ajuda a gente em tudo. Não a nosso filho que treina jovens lutadores. Não a nosso filho que construiu um programa. Só ajuda. Como se eu fosse uma ferramenta. Ou quando a Gena postou no Facebook sobre não ter apoio, com uma foto dos filhos e uma legenda falando que algumas pessoas só se importam consigo mesmas. As pessoas comentaram corações e você é tão forte. Eu era esse algumas pessoas e eu sabia disso, porque o Kyle me mandou mensagem depois. Não leva pro lado pessoal. Ela só está desabafando. Aqui vai o que ninguém te conta sobre ser o confiável. A sua confiabilidade vira um recurso ao qual as pessoas se sentem no direito. E, quando elas se acostumam com isso, o seu não soa como traição. Comecei a dormir mal 3h12 da manhã virou um horário comum para mim. Eu acordava e minha cabeça começava a rodar números como uma esteira. Se a Gena não conseguir pagar o aluguel, meus pais vão me pedir? Se a caminhonete do meu pai quebrar, vai ser só dessa vez? Se eu disser não, vou ser o vilão de novo. Meu peito ficava apertado, como se eu tivesse levado um golpe no corpo que não vi chegar. Passei a beber menos café, não porque eu estivesse mais saudável, mas porque cafeína mais ansiedade é basicamente um smoothie de pânico. Aí a história da correspondência piorou. Uma oferta de cartão de crédito chegou no meu nome. Minha mãe disse casualmente, joguei fora. Eu encarei ela. Você abriu? Não abri, ela disse rápido. Eu só, parecia lixo. Mas ela sabia que era uma oferta de cartão de crédito. E sabia por que tinha aberto. Depois meu pai mencionou o bônus do meu contrato. Não diretamente, só um comentário. Ano bom pra você, ele disse um dia, como quem comenta o tempo. Esse programa seu deve estar rendendo. Eu congelei. Como assim? Ele fez um gesto com a mão. Você sabe, o incentivo, o final da sua coisa. Ele falou errado, como alguém que leu, não como alguém que ouviu de mim. Naquela noite, cheguei em casa e abri o Informed Delivery do USPS. Se você nunca usou, é basicamente o correio te mandando fotos da sua correspondência antes de ela chegar. Era para ser conveniência. Virou prova. Eu rolei para trás. Havia coisas faltando, cartas que eu nunca vi. Uma do meu banco, uma do provedor de benefícios, uma da organização esportiva. Elas não se perderam. Foram interceptadas. Sentei no sofá e fiquei olhando para o celular por um minuto inteiro. O que me incomodava não era a curiosidade deles.
Era o fato de se sentirem no direito de saber e, pior, no direito de usar o que sabiam. Quando aquele jantar de quinta-feira aconteceu, o anúncio do cruzeiro nem foi mais chocante. Foi o próximo passo lógico de um padrão que eu vinha ignorando. Eu não explodi naquele jantar. Não joguei o prato longe. Não gritei a vocês não podem ler minha correspondência, mesmo querendo. Porque gritar me transformaria na história que eles já contam sobre mim, o dramático, o sensível, o egoísta. Então, eu fiz o que sempre faço. Eu fiquei preciso. Na manhã seguinte àquele jantar, às 6h08, sentei no carro em frente à academia com uma barra de proteína que eu nem estava com fome de comer e fiz uma lista: mudar endereço de correspondência, bloquear acesso à folha de pagamento, separar as finanças completamente, documentar tudo, mudar. Eu já vinha economizando em silêncio, não porque estivesse planejando fugir, mas porque nunca confiei que apoio familiar fosse algo garantido. Encontrei um apartamento de um quarto a 15 minutos da academia. Limpo, simples, nada sofisticado. $1.675 por mês. Paguei o depósito no dia 3 de dezembro, $1.675. Assinei o contrato no dia 5 de dezembro. Depois, abri uma caixa postal para a correspondência oficial. $178 por 6 meses. Liguei para o banco e pedi para colocarem uma observação na minha conta, só eu. Nenhuma verificação com familiares. Não. Minha mãe ligou e disse: Eu desliguei. Em seguida, troquei todas as senhas. E-mail, banco, portal da folha de pagamento, o aplicativo que controla minha agenda de treinos, até os serviços de streaming. Se tinha senha, foi trocada. Congelei meu crédito. Ativei a autenticação em 2 fatores em tudo. Depois entrei em contato com o RH da organização esportiva e atualizei o depósito direto para uma nova conta, em um banco diferente. Não porque eu achasse que meus pais fossem esvaziar minha conta, mas porque eu não queria que nenhum papel voltasse a aparecer na casa deles, nunca mais. Também enviei um e-mail para mim mesmo com uma linha do tempo, datas, valores, quem disse o quê. Tirei capturas de tela das postagens da Gena no Facebook, aquelas sobre não ter apoio. Salvei as mensagens do Kyle dizendo para eu não levar para o lado pessoal. Baixei meus extratos bancários dos últimos 24 meses e destaquei transferências com anotações como o aluguel da Gena e a mamãe pediu. Não por vingança, mas por clareza. Porque, se você não documenta a realidade, outra pessoa vai reescrevê-la por você. Fiz ainda mais uma coisa, pequena, mas importante. Fui aos Correios e registrei uma mudança oficial de endereço. Não um simples pedido informal de redirecionamento, mas uma mudança completa, daquelas que geram cartas de confirmação. Do tipo que deixa muito claro quando alguém deixa de ser sua caixa de correio. E eu planejei o confronto. Não uma briga aos gritos, mas um momento calmo, em que os fatos falariam por si. Eu não estava tentando destruí-los. Estava tentando parar de deixar que eles me destruíssem. Eles tentaram reservar o cruzeiro no sábado. Eu sei disso porque minha mãe me mandou mensagem na sexta-noite, às 21h14. Consulta com agente de viagens amanhã às 11h. Esteja lá. Traga documento. Senha, por favor. Sem ponto de interrogação. Só instruções. Li a mensagem sentado no chão do meu apartamento novo, comendo comida por entrega direto da embalagem, porque eu ainda não tinha desempacotado os pratos. Respondi com uma única frase: não estarei lá. Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Depois, Simon, não faça isso. Eu não respondi. Às 11h26 da manhã seguinte, meu pai ligou. Deixei cair na caixa postal. Às 11h29, a Gena ligou. Deixei cair na caixa postal. Às 11h35, o Kyle mandou mensagem. Isso é constrangedor. Eles estão aqui. A gente precisa do cartão para o depósito. Às 11h41, minha mãe mandou outra mensagem. Não conseguimos finalizar nada sem você. A gente disse que o depósito tem que ser pago pela pessoa cujo bônus está sendo usado. Essa frase me fez rir alto no meu apartamento vazio, porque eles já tratavam o meu bônus como se fosse deles.
Mas a agente de viagens, uma estranha de blazer, foi a primeira pessoa naquela situação que agiu como se dinheiro exigisse consentimento. Mesmo assim, eu dirigi até a agência de viagens. Não para pagar, mas para encerrar aquilo do jeito certo. Ficava num pequeno centro comercial, ao lado de um salão de unhas e de um lugar que vendia smoothies com nomes tipo Angry Gods. A agente de viagens, uma mulher chamada Marcy, pareceu aliviada quando eu entrei, como se o adulto finalmente tivesse chegado. Minha família parecia que eu tinha entrado num tribunal. Meu pai se levantou rápido. Aí está ele. Minha mãe forçou um sorriso. Simon, graças a Deus. Estávamos preocupados. Os olhos da Jenna estavam duros. Você vai fazer isso ou não? Marcy apontou para uma cadeira. Oi, Simon. Só precisamos da sua autorização para o depósito. Aí conseguimos travar o preço. Meu pai disse alto bastante para Marcy ouvir, a gente já concordou em família. Eu me sentei devagar. Marcy, eu disse, educado. Posso fazer uma pergunta rápida? Quem te deu a ideia de que o meu bônus pagaria isso? Marcy ficou visivelmente desconfortável. Sua mãe disse que você receberia um bônus de fim de ano e que queria presentear a família. Minha mãe se adiantou rápido. Isso é basicamente verdade. Eu assenti. Ok. Então virei para meus pais. O que me incomodou não foi o cruzeiro, eu disse baixo. Foi vocês abrirem minha correspondência e anunciarem o meu dinheiro como se fosse um fundo da família. Meu pai bufou. Ah, pelo amor de Deus. Estava em cima do balcão. Minha mãe se inclinou para a frente, a voz suave, como quem acalma uma criança. A gente não teve má intenção. Só achou que você ficaria feliz em fazer algo por todo mundo. Jenna cruzou os braços. Você sempre ajuda. Qual é a diferença? Lá estava de novo. Sempre. A palavra que te transforma em recurso. Peguei o celular e abri um e-mail. Marcy, eu disse, eu não autorizo nenhum depósito. Por favor, retire meu nome de qualquer coisa relacionada a essa reserva. Marcy assentiu imediatamente, como se estivesse esperando permissão para ser profissional. Certo. O rosto do meu pai ficou vermelho. Simon, eu levantei a mão de novo, um dedo. Calmo. Quero ser muito claro, eu disse. Não existe nenhum dinheiro de bônus disponível para vocês gastarem. Kylie franziu a testa. Como assim? Ele vai entrar. Eu olhei para ele. Estava programado para entrar. Sim. Meu pai se inclinou na minha direção. Você não pode simplesmente. Posso, eu disse, porque é meu. A voz da minha mãe ficou cortante. Então agora você está nos punindo. Eu balancei a cabeça. Não é punição. São limites. Virei o celular para que eles vissem a confirmação por e-mail do RH. Ontem, eu disse, atualizei meu endereço de folha de pagamento e o depósito em conta. Todos os documentos vão para o meu novo endereço, não para a casa de vocês. Minha mãe piscou rápido. Seu novo endereço? A boca do meu pai abriu e fechou, como se ele estivesse travando. A voz da Jenna subiu. Você se mudou? Eu não levantei a minha. Sim, eu disse. Eu me mudei. O rosto da minha mãe fez aquela coisa em que o calor some. Você não nos contou, ela disse, como se esse fosse o crime. Eu não me sentia seguro em contar, eu disse. Porque vocês leem a minha correspondência. Meu pai bateu a palma da mão na mesa, não forte o suficiente para ser violento, só bastante para encenar autoridade. Nós somos seus pais. E eu sou um adulto, eu disse. E os correios concordam. Jenna bufou. Você está exagerando isso. Eu me recostei na cadeira e soltei o ar na versão de vocês da história. Eu disse, eu sou egoísta e dramático por não pagar um cruzeiro. Olhei para cada um deles. Na minha, vocês abriram a minha correspondência, planejaram uma viagem com um dinheiro que não era de vocês e contaram para todo mundo como se já estivesse decidido. Silêncio. Marcy pigarreou de leve. Posso cancelar a reserva das cabines.
Não haverá nenhuma contratação hoje. Meu pai se virou para ela como se ela também estivesse traindo ele. Nós já Márcio interrompeu, profissional e educada. Senhor, sem a autorização de quem vai pagar, eu não posso processar o depósito. E foi isso. Eles não conseguiram reservar o cruzeiro. Não porque eu gritei. Não porque eu fiz um escândalo. Mas porque a realidade tem regras. A voz da minha mãe ficou suave de novo, mas desta vez mais fria. E agora, o que acontece? Eu me levantei. E agora é simples, eu disse. Vocês não abrem mais a minha correspondência. Não planejam mais o meu dinheiro. E não falam das minhas finanças como se tivessem acesso a elas. Os olhos do meu pai faiscaram. Você acha que é melhor do que a gente? Eu balancei a cabeça. Não. Eu acho que sou separado de vocês. Gena riu amargo. Uau. Tá. Então a gente que se vire. Eu assenti uma vez. Sim. Então olhei para minha mãe. Você riu quando disse que lia a minha correspondência, eu disse. Essa risada é o motivo de você não ter recebido um aviso. Saí para o estacionamento. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe: qual é o seu novo endereço? Precisamos saber para emergências. Fiquei olhando para a tela por um segundo. Depois digitei: se for uma emergência de verdade, liguem para o 190. Caso contrário, vocês não precisam saber. Não é vingança, são limites. A primeira onda foi de raiva. Meu pai me deixou 3 mensagens de voz no mesmo dia. A primeira era gritaria. A segunda, culpa. A terceira, uma encenação de coração partido. Minha mãe mandou parágrafos sobre como famílias compartilham tudo, como eu mudei, como eles sempre tiveram orgulho de mim. Gena postou no Facebook de novo. Desta vez, vago o suficiente para parecer plausível, mas óbvio bastante para machucar. Algumas pessoas sempre vão escolher dinheiro em vez de família. Proteja a sua paz. A mãe do Kyle comentou um coração. Eu não respondi. A segunda onda foi o Antrolinha preocupado. Minha tia ligou e disse: sua mãe falou que você não está bem. Está tudo bem com você? Eu estava sentado no meu sofá novo, comendo cereal no jantar porque ainda não tinha ido ao mercado. Estou bem, eu disse. Ela baixou a voz. Ela disse que você está surtando. Eu quase ri. Aqui está o que pessoas manipuladoras fazem quando não conseguem controlar suas escolhas, elas tentam controlar a história sobre o seu estado mental. Eu mantive tudo entediante. Eu me mudei, eu disse. Atualizei meu endereço. Não vou pagar um cruzeiro. É isso. Minha tia ficou em silêncio. Eles leram sua correspondência? Sim, eu disse. Outra pausa, e então, mais baixo. Isso não é aceitável. A terceira onda foi a barganha. Minha mãe ofereceu pedir desculpa, se é isso que você precisa. Meu pai ofereceu esquecer o cruzeiro se eu simplesmente voltasse aos almoços de domingo. Gena ofereceu me pagar de volta algum dia, se eu ao menos cobrisse o depósito agora, para a família não passar vergonha. Essa frase me disse tudo. Eles não estavam chateados com limites. Estavam chateados com a aparência. Não queriam responsabilidade. Queriam que eu voltasse ao meu lugar. Mas eu já tinha fechado todas as brechas. Meus documentos de folha de pagamento iam para minha caixa postal. Meu bônus caiu na minha nova conta. Meu crédito estava congelado. Meu endereço não ficava mais circulando em envelopes na cozinha deles. Eles ainda tentaram falar com a agente de viagens de novo. 2 dias depois, a Marcy me enviou um e-mail. Sua família perguntou se poderia prosseguir sem você e pagar depois, quando seu bônus entrar. Informei que não podem e que você não está associado a esta reserva. Eu respondi com uma única frase: obrigada. Por favor, não compartilhe nenhum dos meus dados pessoais com eles. Ela respondeu: entendido. Essa foi a diferença entre uma profissional e a minha própria família. Uma estranha respeitou meus limites na primeira vez em que os estabeleci. Minha família tratou limites como ofensa.
Já se passaram 9 meses. O silêncio é a melhor parte. Meu apartamento novo é pequeno, mas é meu. Tenho uma planta barata que mantenho viva por pura teimosia. Coloco as chaves sempre na mesma tigela todas as noites. Ninguém tem uma cópia de emergência. Minha academia está indo melhor do que antes, em grande parte porque eu não chego mais esgotado pelo caos emocional. Usei parte do meu bônus para reformar o espaço de treino. Sacos novos, piso melhor, um pequeno escritório onde eu finalmente consigo sentar e fazer a papelada sem ouvir meus próprios pensamentos ecoando. Também fiz algo que não esperava. Comecei terapia. Não porque eu estivesse quebrado, mas porque eu queria entender por que levei tanto tempo para admitir que amor sem respeito não é amor. Meus pais e minha irmã ainda contam a versão deles. Na versão deles, eu abandonei a família por causa de uma viagem. Na minha, eu separei minha vida de pessoas que tratavam a minha privacidade como sugestão. A gente se fala às vezes, superficialmente. Feriados são curtos. As ligações são educadas e cronometradas. Eu não compartilho números. Não compartilho datas. Não compartilho alavancas. O que eu aprendi é dolorosamente simples. Se alguém e quando você diz que passou de um limite, essa pessoa vai passar de novo. Então você corta o acesso. Não é vingança, são limites. E sim, às vezes eu ainda acordo às 3h12 da manhã. Mas agora, quando isso acontece, é porque estou pensando no treino do dia seguinte, não porque estou me preparando para a próxima exigência. Se você já foi o confiável da família, fico curioso para saber o que você teria feito. Eu fico do lado do narrador porque os próprios pais dele admitiram. Nós lemos a sua correspondência, e logo em seguida anunciaram que iam usar o bônus de fim de ano dele, de $45.000, para um cruzeiro no Caribe de 8 noites, com um depósito de $8.000 vencendo no dia seguinte. E ele, com toda a calma, ligou para o RH para redirecionar a folha de pagamento e o depósito em conta para o novo endereço. O que essa história ensina é simples: violações de privacidade somadas a planejamento familiar em cima da sua renda só acabam quando o acesso acaba. Lição prática número 1. Faça uma mudança oficial de endereço ou abra uma caixa postal e tire toda a correspondência do empregador e do banco das mãos de qualquer outra pessoa. Lição prática número 2. Blinde suas contas. Senhas novas, autenticação em 2 fatores, congelamento de crédito e uma mensagem escrita, clara e direta, como a não autorizo nenhum depósito.